o professor Tiaguinho, Alex Piltz Fritz e João Pedro da Cruz estão fazendo este trabalho da 91 do Colégio Adventista. Aqui falaremos sobre a geopolítica da Europa. E lá vamos nós. A unificação na Europa gerou importantes alterações. Ocorreram no mapa da Europa durante as últimas décadas do século XIX. Regiões que tinham costumes, línguas e aspectos étnicos em comum se mobilizaram para estabelecer um único Estado. Tanto a Alemanha quanto a Itália passaram por esse processo. Estrutura geopolítica. Os limites entre os países da Europa são o resultado de duas guerras mundiais, conflitos e tratados. As nações mais poderosas da Europa percorreram uma trajetória marcada por disputas de territórios nos últimos 150 anos. Primeira Guerra Mundial. Entre os anos de 1914 e 1918, ocorreu o primeiro conflito bélico, que assumiu proporções globais. A Primeira Guerra Mundial foi qualificada por seus contemporâneos como a Grande Guerra, isso porque nenhuma das guerras europeias que a precederam, como a Guerra Franco-Prussiana, haviam assumido dimensões tão catastróficas. Pode-se afirmar que a Primeira Guerra foi produto das tensões que se formaram na Europa a partir da segunda metade do século XIX. Nesse período, a propagação do nacionalismo e do imperialismo, tanto no sentido político quanto no sentido econômico, provocou a formação dos estados nacionalistas por meio de processos como a unificação alemã e a unificação italiana. Esses países nacionalistas, na virada do século XIX para o século XX, também se tornaram potências econômicas e militares e pretendiam expandir seus domínios para outras regiões, como o continente africano e asiático. Tal fenômeno ficou conhecido como neocolonialismo. A Alemanha, Áustria, Hungria e Itália formaram uma aliança político-militar, que ficou conhecida como Tríplice Aliança. A Rússia, por sua vez, aliou-se à França, rival histórica da Alemanha, e à Inglaterra, formando assim a Tríplice Entente. Dessas duas alianças nasceu a guerra em âmbito continental, que logo se estendeu para todo o globo. A já mencionada tensão na região dos Balcãs acionou o gatilho da guerra. Esse gatilho, ou estopim, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, por um militante da organização terrorista Mão Negra, que possuía supostas ligações com o governo sérvio, no dia 28 de janeiro de 1914. Mudanças nas fronteiras europeias com a Segunda Guerra. Objetivando a expansão territorial, o governo fascista italiano juntou ao governo nazista alemão, formando a união conhecida como Eixo Berlim-Roma, que preocupou as demais nações pelas sucessivas invasões territoriais. Na Ásia, o Japão encontrou dificuldades em sua política expansionista frente às intervenções de países europeus, o que o aproximou da Alemanha. Surgiu então o Eixo Roma-Berlim-Tóquio. Um conflito não começa sem grandes motivos. Podemos dizer que vários fatores influenciaram o início deste conflito, que se iniciou na Europa e, rapidamente, espalhou-se pela África e Ásia. Um dos mais importantes motivos foi o surgimento, na década de 30, na Europa, de governos totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas. Na Alemanha surgiu o nazismo, que pretendia expandir o território alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes. Na Itália estava crescendo o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini, que se tornou o Duque da Itália, com poderes sem limites. Fascismo, movimento liderado por Benito Mussolini, que defendia a eliminação da desordem social através de um governo rígido no qual o indivíduo estaria totalmente submisso à vontade do Estado. Nazismo representava os ideais de Adolf Hitler, entre as quais a crença de que o povo alemão, originado da raça ariana, era superior aos demais e tinha direito de dominar raças inferiores, como judeus e eslavos, entre outras etnias, enquanto a França e a Inglaterra consideravam o movimento socialista da União Soviética como o grande inimigo do capitalismo ocidental. Hitler montava estratégias. Em 38, a Áustria foi anexada à Alemanha. Em março de 39 foi a vez da Tecoslováquia. Com a invasão alemã ao território polonês, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, iniciando o Segundo Conflito Mundial. Os aliados passaram a dominar a guerra a partir de 1942. O período de 39 a 41 foi marcado por vitórias do eixo, lideradas pelas Forças Armadas da Alemanha, que conquistou o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios no norte da África. O Japão anexou a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. Em 41 o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor. Após este fato, considerado uma traição pelos norte-americanos, os Estados Unidos entraram no conflito ao lado das forças aliadas. De 41 a 45 ocorreram as derrotas do eixo, iniciadas com as perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. Neste período, ocorre uma regressão das forças do eixo, que sofrem derrotas seguidas. Com a entrada dos Estados Unidos, os aliados ganharam força nas frentes e batalhas. O Brasil participa diretamente, enviando para a Itália os pracinhas da FEB. Os 25 mil soldados brasileiros conquistam a região, somando uma importante vitória ao lado dos aliados. A Segunda Guerra Mundial terminou em 19 de agosto de 1945, com a rendição do Japão. A maior guerra da história caracterizou-se pelo aperfeiçoamento de técnicas de armas, causando destruição na África, Ásia e principalmente na Europa, que os Estados Unidos havia lançado uma arma com poder super hiperexplodástico, o Creeper nuclear. E daí que é claro que muita gente morreu. Guerra Fria. O domínio econômico e político de potências europeias entrou em decadência. Enfraquecido pela devastação provocada pela guerra, esse domínio foi substituído pela bipolaridade em que o mundo se dividia. O capitalismo estadunidense e o socialismo soviético. O socialismo no mundo. Ascensão do socialismo. No começo do século XX, o Império Russo era considerado extremamente atrasado em relação às demais nações europeias. Apesar de seu enorme território, sua população era formada por 80% de camponeses em um sistema semi-feudal marcado por privações e pobreza, fundamentada na teoria machista do socialismo. E com graves problemas sociais durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia enfrentou uma revolução. A Guerra Civil, movida pelo descontentamento, prolongou-se de 17 até 1921. Nesse período, Vladimir Lenin adotou o comunismo de guerra, confiscando a produção agrícola e eliminando a economia de mercado e o uso de moedas. Com a morte de Lenin em 24, a União Soviética foi governada por Stalin até 53. Nesse período, investiu-se em industrialização, especialmente na siderurgia
tecnologia e maquinaria. Guerra Fria. Cortina da ferro. Política de isolamento lançada pela União Soviética depois da Segunda Guerra, durante a chamada Guerra Fria, e que envolveu uma censura rígida e grandes restrições na deslocação de pessoas. Isto funcionou como uma deliberada e decisiva barreira à comunicação e à troca livre de ideias entre a União Soviética e os seus estados satélites e o resto do mundo. Doutrina Truman. A expansão do socialismo após a Segunda Guerra Mundial ameaçava o domínio do capitalismo estadunidense. Em seu discurso, em 12 de março de 1947, o presidente Henry Truman caracterizou o regime como tirano e opressor ao desenvolvimento da liberdade nos países europeus. Ele afirmou que os Estados Unidos agiriam contra o poder da União Soviética e a imposição do comunismo no continente fragilizado pela guerra. Henry Truman. Doutrina Truman é o nome dado a uma política externa implantada durante o governo Truman e direcionada ao bloco de países capitalistas do período pré-Guerra Fria. Tal doutrina tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente em nações capitalistas consideradas frágeis. Plano Marshall. O plano foi conhecido em março de 47, depois de uma declaração do chefe de Estado dos Estados Unidos, o general George Catlett Marshall. Segundo o plano, uma quantia de 17 bilhões de dólares seria liberada para que os países europeus reerguessem a sua economia. Mas, as nações do leste europeu convertidas ao regime socialista não foram beneficiárias desse mesmo plano pela intervenção política de Joseph Stalin. Tal episódio deixou ainda mais explícito o cenário de clara cisão ideológica. De forma geral, o dinheiro obtido com o plano de ajuda financeira foi utilizado na compra de combustíveis, máquinas, veículos, matérias-primas, alimentos, rações e fertilizantes. Entre os maiores credores dessa ação estavam a Inglaterra, França, Itália e Alemanha. Em pouco tempo, os objetivos de recuperação econômica foram alcançados e um novo acordo de cooperação foi estabelecido entre o bloco capitalista europeu e os Estados Unidos. A cooperação econômica foi configurada para um novo acordo de cooperação militar que visava fazer frente a algum possível ataque do bloco socialista. A chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, firmava um acordo de ajuda militar entre os países pertencentes ao bloco capitalista. O Pacto de Varsóvia, também conhecido como Tratado, foi um acordo de cooperação militar firmado em 17 de maio de 1955 pelos 8 países que formavam o bloco de leste. Recebeu este nome, pois o tratado foi firmado na cidade de Varsóvia, Polônia. A sede da aliança militar ficava na cidade de Moscou. O Pacto de Varsóvia era liderado pela União Soviética e surgiu no contexto da Guerra Fria, momento da história em que houve uma grande corrida armamentista entre países socialistas e capitalistas. Objetivos principais: ser um bloco militar que pudesse fazer frente à OTAN, composta por países capitalistas e liderada pelos Estados Unidos, proteger os países membros de um possível ataque militar da OTAN, defesa mútua em caso de ataque a algum país membro, bloqueio de Berlim. Com o acirramento das hostilidades durante a Guerra Fria entre a União Soviética e os países aliados aos Estados Unidos, os soviéticos decretaram o bloqueio de Berlim. Entre 48 e 49,